noite a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet em todo o Brasil. Estamos começando aqui pela sua TV Canção Nova, o nosso programa semanal em pauta, sempre com um tema muito importante. E nesta noite eu quero chamar bastante a sua atenção para o tema que nós vamos conversar, até porque nós sabemos que o programa em pauta também é muito acompanhado pelos senhores padres, senhores bispos, agentes de pastoral, aqui em todo o Brasil e em outras partes do mundo, não é isso? E nesta noite nós queremos conversar sobre esta vitalidade da teologia no Brasil. Você tem sabido que os cursos de teologia têm sido aprovados, não é, já há alguns anos pelo Ministério da Educação. Então, quais são os aspectos positivos, negativos, enfim, as questões que aí estão, é o que nós vamos conversar um pouco nesta noite. Como sempre fazemos, vamos então acompanhar a nossa matéria inicial. O Ministério da Educação passou a reconhecer cursos superiores de teologia a partir de 1999. De lá para cá, tanto instituições católicas como protestantes, entre outras, iniciaram processos de regularização. Com os cursos reconhecidos, as instituições passam a estar sob o controle do Sistema Federal de Ensino. Temos, então, um novo rosto para a teologia. Porém, são levantadas algumas interrogações a respeito da cidadania da teologia. Quais são as consequências da passagem do ensino teológico do espaço privado para o público? Qual a diferença entre o ensino de teologia sobre o livre-arbítrio das instituições religiosas para o ensino sob o arbítrio determinado do Estado Democrático de Direito? Para onde vai a teologia no Brasil? Estas e outras questões no Em Pauta desta noite. Pois é, está aí o nosso tema, não é? Muito importante, com certeza. Estamos terminando aí um semestre, não é? O pessoal está se preparando para entrar de férias, quem está estudando, quem está fazendo a graduação na teologia, quem está na pós-graduação, no doutorado, enfim, não é? Quer seja mestrado ou doutorado, estão aí se preparando para as férias e no finalzinho desse período é importante esta reflexão a respeito da teologia. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz e teólogo. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite aos telespectadores. Padre Hamilton, é uma vergonha. Já faz 5 anos que nós estamos com Em Pauta e é a primeira vez que de maneira sistemática vamos abordar a teologia. De maneira indireta, uma meia sim, culpa, né? Frei? Maneira indireta, porque já a ética está fizemos, sempre presente, mas assim, especificamente, e ainda mais com quem que nós vamos debater. Não é? Que, digamos assim, tipo de pensamento representa o nosso debatedor. Tá Vai certo. ser muito interessante. Opa, pois é, você já está visualizando aí na tela da televisão. Estamos falando aqui do nosso querido, não é, convidado, o professor doutor Padre Geraldo de Mori. Ele é o coordenador do Departamento de Teologia da FAGE, Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas, não é? Caso você ainda não conheça. E também coordenador do mesmo departamento de pós-graduação, não é? Mestrado e doutorado. E pela primeira vez aqui no nosso programa, e agradecemos muito a presença dele. Boa noite, Padre Geraldo, seja bem-vindo. Boa noite, Hamilton, boa noite, Frei Moser, boa noite, telespectadores. Também acho que é uma oportunidade importante podermos trazer esse assunto para esse programa que é bastante visto por muita gente no Brasil e fora do Brasil. Isso mesmo, Padre Geraldo. E nós queremos aqui, teremos, melhor dizendo, a oportunidade, além da escuta da fala tão importante do Frei Antônio Moser e do Padre Geraldo, também vamos escutar ao longo do programa outros diretores de institutos religiosos, faculdades aprovadas pelo governo federal, também dando seu parecer sobre a temática dessa noite. Então, acompanhe aí. A nossa questão inicial, Padre Geraldo, eu acho que para o amigo que está nos acompanhando, e é muito importante esclarecermos isso.
Acho que a primeira questão seria, qual é a natureza, não é, a missão da teologia? Bom, a teologia, palavra grega, né? Teologia, teo, Deus, né? Logia seria logos, razão, reflexão. Então, é uma reflexão, como diz a palavra, sobre as questões ligadas a Deus. Agora, como pensar o que seria isso, propriamente falando, né? Ao longo da história do cristianismo, já no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, né, o autor diz algo muito importante, diz, é preciso que nós estejamos sempre prontos para dar as razões da nossa esperança. Então, ao longo da história do cristianismo, sempre a fé cristã se encontrou diante de situações, de contextos distintos, e para dar as razões da sua esperança, ela foi recorrendo aos instrumentais teóricos que ela encontrou para poder dar as razões da sua esperança. Então, um dos primeiros instrumentais foi a filosofia grega, o pensamento filosófico grego, que ajudou a teologia a dar uma sistematização daquilo que era a própria fé cristã. A fé cristã, ela nasce da escuta da palavra de Deus. E essa escuta da palavra de Deus, nós podemos dizer que é ela que também motiva a teologia. Santo Tomás de Aquino tem uma expressão muito bonita que eu gosto muito. Ele diz que para se fazer teologia, a gente tem que estar de joelhos. Né? Eu acho essa expressão muito bonita. E também outros autores da antiguidade sempre usam recursos interessantes para falar que a teologia é primeiro uma escuta da palavra de Deus. E essa escuta ela se faz diante de cada situação, de cada época, e para isso a gente recorre aos instrumentais da razão para poder compreender melhor aquilo que nós cremos, e certamente a gente vai evoluindo. Né? Cada época da história tem problemas diferentes e a teologia ela tem que responder a esses problemas diferentes a partir justamente da razão. Né? Por isso que tem um grande teólogo também da Idade Média, Santo Anselmo, que tem uma expressão que eu acho fantástica também. Ele diz que é a inteligência da fé. Teologia é a inteligência da fé. A fé que busca compreender aquilo que ela crê. Aliás, um grande abraço ao Padre Joãozinho, né, diretor-geral da Faculdade Deoniana em Taubaté, e cujo lema da faculdade era exatamente esse, por uma fé inteligente. Agora, o Frei Antônio Moser... Vamos então dizer em latim, fides queris intellectum. É isso aí. Sim, Frei. Olha, com certeza os telespectadores estranharam assim a minha entrada, dizendo, ainda mais debatendo com quem? É com os jesuítas. Eles são considerados a inteligência mais brilhante dentro da igreja. Não, mas fora de brincadeira, ao longo da história, sempre os jesuítas se destacaram pelo estudo, pela seriedade da teologia. E nós continuamos tendo essa imagem. E por isso foi uma brincadeirinha de franciscano com jesuíta. Tá certo. Agora, nós vamos conversar ainda ao longo do programa um pouco sobre os limites da teologia, né, do conhecimento teológico, e também ainda um pouco mais sobre as tarefas da teologia. Mas, antes, porém, o Frei Antônio Moser, eu queria verificar aqui uma questão que é o tema do nosso programa, que é a questão do reconhecimento por parte do governo federal em relação às instituições religiosas, quer sejam católicas ou protestantes. Ou seja, a teologia sai de um ensino mais privado, mais particularizado, ali onde tem total liberdade para as suas reflexões, e passa para aquilo que seria o público, não é? Com um certo, não policiamento, porque isso é uma palavra muito inadequada, mas um certo cuidado, observação, acompanhamento por parte do governo federal, que tem também os seus critérios aí de avaliação. Qual é o seu parecer sobre isso? Essa cidadania da teologia, que é coisa nova e que estamos experimentando aqui no Brasil, quais seriam os limites ou as vantagens dessa situação atual da teologia no Brasil? Olha, sem dúvida nenhuma foi um passo importante. Você usou a palavra cidadania. Teologia para padre. Depois, pouco a pouco, fomos entendendo que era para todos aqueles que creem, que têm uma fé.
Pouco a pouco se percebeu, não, mas olha, a teologia é vital para a sociedade. Não importa se você tenha ou não tenha religião, mas você se depara com as questões de fundo, do sentido, do existir, não é, o sentido de vida. Então, eu acho que foi um grande passo. Agora, evidentemente, como é que isso vai se dando no concreto? Primeiro, existem exigências básicas. Por exemplo, uma biblioteca, um ambiente adequado, e o governo tem razão em ser rigoroso, e talvez mais rigoroso do que está sendo. Não é? Por quê? Porque você está se confrontando com o ministério que tem como incumbência garantir a seriedade dos estudos, da educação, então também da educação da fé. Segundo, o risco seria, não é? O risco seria querer padronizar demais, nesse sentido assim, por exemplo, de, por assim dizer, esvaziar um pouco a teologia do seu específico, que é a fé, e que foi muito bem colocado pelo Padre Geraldo. Mas, na realidade, nós temos que conjugar ciências, hoje sempre mais, no plural, e a fé. Quer dizer, as ciências ao serviço da fé, e não substituindo, nenhuma substituindo a outra, mas conjugando. E aí é uma questão, talvez assim, até o Padre Geraldo, antes do início desse programa, estávamos comentando, talvez é mais uma questão assim, houve no começo uma certa tendência assim de, por assim dizer, padronizar um pouco as exigências e laicizar um pouco a teologia, mas que depois, então, diante das críticas, está havendo um repensamento. Até gostaria que o Padre Geraldo explicasse um pouquinho, está mais por dentro do que eu, nesse projeto. Por favor, Padre. Em 1999, saiu a portaria, né, digamos, reconhecendo cursos de teologia no Brasil, e essa portaria, ela assegurava o que eles chamavam liberdade na composição do currículo, né, e a liberdade confessional, ou seja, cada faculdade de teologia, luterana, metodista, católica, poderia ter uma liberdade, por causa da sua confissão, de organizar o sua própria matriz curricular. Isso, mais ou menos, foi sendo avaliado a cada número de anos, se não me engano, em 2002 teve uma nova intervenção, 2004. Em 2009, houve uma nova portaria que, como o senhor acabou de lembrar, né, essa portaria, ela tentava dar uma espécie de perfil para a teologia que muitas faculdades tiveram dificuldades, né? Porque eles diziam o seguinte, que é interessante o que eles colocam, mas também tinha elementos que eram muito complicados. Por exemplo, cada matriz curricular teria que assegurar um eixo filosófico, um eixo metodológico, um eixo histórico, um eixo sociopolítico, um eixo linguístico e um eixo interdisciplinar. E na definição do que ele chamava de teologia, o que nós compreendemos como cristãos, como teologia, tanto as faculdades protestantes quanto católicas, na verdade, isso não tinha nada a ver com teologia. Então, houve muitas reações. E dessas reações surgiu uma minuta. No ano passado teve uma audiência pública no Conselho Nacional de Educação, no mês de novembro, onde essa minuta ela já vai reequilibrar. Ela vai colocar todos esses elementos que o senhor lembrava aí, né, que tem que ter cada curso de teologia. Questões, muitas delas são questões estruturais, formais. Então, por exemplo, cada curso de teologia tem que dizer qual que é o perfil do formando que ele quer formar, né? Cada curso de teologia tem que dizer que competências e habilidades ele propõe para os seus formandos. Cada curso de teologia tem que dizer quais são as habilitações, quais são as ênfases do curso de teologia. Cada curso de teologia tem um conteúdo curricular. Aí entra a questão do conteúdo de novo. Exatamente. Aí no conteúdo, ao invés de colocar aqueles 6 eixos, eles colocaram 3 que eles chamaram núcleos, né? Um núcleo que chama fundamental, que é o mais importante, que cada faculdade pode ainda tem liberdade para organizar de acordo com a sua confissão. Depois ela tem que ter um núcleo interdisciplinar. Ou seja, tem que dialogar com outras ciências e ter um núcleo que eles chamam de formativo teórico-prático, né? Então, quer dizer, tinha mais de 100 pessoas na reunião do CNE e foi muito interessante porque houve bastante consenso
né, com essa nova proposta. Ao mesmo tempo, o Estado, como você falou, ele vai colocar as balizas para que um curso universitário, de fato, possa acontecer, um curso de teologia, né? Porque se está na universidade tem que obedecer regras do mundo acadêmico universitário. Perfeito. Mas, por outro lado, ainda assegura o que a gente chama confessionalidade, né? Uma certa liberdade na questão dos conteúdos curriculares. Passados esses 10 anos, então já se pode ter nessa primeira fase um pouco essa tranquilidade aí, porque às vezes esse era um certo temor que se tinha por várias instituições, né, dessa perda do livre-arbítrio teológico que é próprio, não é? Para esse um pouco cerceamento, balizamento, mas não permitindo essa liberdade. Eles querem que os cursos de teologia não sejam meramente doutrinários, formando, sei lá, para catequese, para pregação, mas que tenham uma formação mais abrangente, né, em diálogo com outras ciências. Porque se está na universidade, como Claro. o Frei Moser lembrava muito bem no começo, né, tem que dialogar com os diferentes saberes, né? Então, muitas vezes tem cursos de teologia que são muito assim doutrinários, né? Então, o Ministério da Educação ele quer que o curso de teologia, né, ele possa abrir espaço para um diálogo interdisciplinar importante, que eu acho que isso é necessário também no mundo plural que nós vivemos hoje. Não, era isso que eu queria acentuar, é um mundo plural. Eu acho que é um grande ganho e, sobretudo, nessa segunda minuta, a gente percebe uma evolução de respeitar a confessionalidade, mas, ao mesmo tempo, exigir coerência e, sobretudo, profundidade. Porque, muitas vezes, assim, em nome da teologia, no fundo, se jogavam teorias e dogmas sem muita consistência, sem muito, eu diria assim, conteúdo verdadeiramente evangélico, humanizante. Em outras palavras, a teologia era empobrecida. E isso aqui obriga a levar com mais seriedade o estudo da teologia e confrontar-se. Estamos no mundo plural. E mesmo para nós, por exemplo, como católicos, num país com a maioria majoritariamente católico, não, a gente tem que se defrontar com as várias ciências, vários pareceres e ter consistência. Tá certo. Segura aí um pouco, Padre Geraldo, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não saia daí, você percebeu que aqui estamos começando apenas, temos muito ainda que conversar nesta noite sobre esse importante tema, a vitalidade da teologia no Brasil. Inclusive, daqui a pouquinho a gente quer saber, não é, qual é o rosto da teologia no Brasil? Como se define a teologia aqui no nosso contexto católica, mas também podemos dar aqui uma pincelada na teologia protestante, mas como se define a teologia brasileira ou latino-americana? A gente quer saber isso também no segundo bloco. Mas, rápido intervalo e já já nós estaremos de volta. Não saia daí.